Fala pessoal, tudo bem com vocês? Douglas Santos aqui da Revolução Gráfica. Eu quero te dar bem-vindo aí aos nossos canais sociais. E já quero te pedir se você está seguindo a gente aí. Se você ainda não está seguindo, segue a gente aí no Instagram, segue a gente aí no YouTube, no Facebook, onde quer que a gente estiver. Acompanhe aí o nosso canal social, porque esse aqui é o canal oficial onde nós falamos sobre a revenda gráfica, tá? E aí é importante falar sobre a revenda gráfica por quê? Porque a revenda gráfica é uma forma que o designer ele encontra para ganhar dinheiro no mercado gráfico, tá? Esse assunto ele é importante e é por isso que nós resolvemos falar sobre ele aqui, visto que eu trabalho com isso desde 2015, tá? Eu trabalho com gráfica sem ter máquina e essa é a proposta nossa, é ensinar outros designers como que eles conseguem também a ganhar dinheiro, a entrar nesse mercado da revenda gráfica e faturar aí os seus milhares aí, ou quem sabe até os seus milhões, utilizando o design gráfico, o mercado gráfico, mais especificamente a revenda gráfica, tá? Então, nesse vídeo de hoje, nós iremos falar sobre processo criativo. Então, o vídeo está legal, eu sei que você precisa estudar mais sobre isso, por isso que eu trouxe esse vídeo para você. Processo criativo, nós iremos trabalhar com processo criativo para o design gráfico que trabalha com a revenda gráfica, tá? Então, que os princípios que eu irei passar aqui, ele vale para o design de forma geral, mas mais especificamente ele é válido para o design gráfico e aí você vai conseguir aplicá-lo com a revenda gráfica, tá? Então, primeira coisa, o que é o processo criativo? O processo criativo é quando você se dispõe a fazer uma arte para um cliente. Aqui nós estamos falando do mercado gráfico, tá? Então, o processo criativo ele é o quê? Ele é um processo no qual envolve todas as etapas, desde o contato do cliente até a entrega do resultado final ou do produto final, se você estiver trabalhando com o mercado gráfico, tá? Então, o processo criativo ele é isso. Ele é o começo ali e o fim de todo um processo que envolve a negociação com o cliente, tá? Processo gráfico, mais especificamente falando, um processo de design, tá? Mais especificamente falando, em que você contata o cliente, passa por algumas etapas até você entregar o resultado final na mão do seu cliente, tá bom? Isso vale, é claro, para o design gráfico, vale para o design videomaker, vale para o design criador de identidade visual, vale para o design que trabalha com social media, né? O design de mídias sociais, vale para o design de uma forma geral. Só que aqui nós temos algumas etapas em que nós iremos tratar mais especificamente para o design gráfico, tá bom? Então, para a gente não ser longo nesse vídeo, vamos entrar aí em todas as etapas do processo criativo. Lembrando que aqui, eu vou dar, a título de introdução, eu vou te dar uma informação que ela é importante, tá? O que eu vou falar aqui vai parecer técnico, vai parecer extenso, vai parecer longo, vai parecer uma tarefa árdua. Entretanto, a forma como esse processo criativo ocorre, pelo menos comigo, tá? Eu estou falando de campo de mercado. A forma como o processo criativo ele ocorre comigo, ele não ocorre pontuado, pausado, então eu venho e traço pontos, por exemplo. São 8 pontos aqui que eu vou trazer para você. E eu não fico parando em cada um dos pontos para agora eu vou fazer isso aqui, agora eu vou fazer aquilo ali. Não, isso aqui já se tornou automático, tá? Já se tornou automático. Se você já trabalha com mercado gráfico, então é adequar, por exemplo, o seu processo de hoje, se você tem um, é claro, ao que eu vou te passar aqui. Se você não tem, você pode utilizar esse processo que eu estou te passando aqui. É o melhor? Não é o melhor, mas é a forma como eu costumo trabalhar, tá bom? É a forma como eu costumo trabalhar desde 2015. Eu tenho esse processo criativo, inclusive em 2015 eu trabalhava como CLT, eu trabalhava como design, tá? E quando eu trabalhava como design, a empresa, quando eu cheguei para trabalhar para a empresa não tinha processo criativo. Ela não tinha processo criativo. Quando eu cheguei para trabalhar lá, eu comecei a sentir isso, eu senti esse gargalo na produção. E aí foi a partir de lá que eu comecei a criar esse processo criativo, né? Na ocasião, o meu chefe ele não colocou dificuldade, tá? Na verdade, ele até foi muito positivo em adequar-se ao modelo que eu estava propondo para ele, né? Que é esse modelo que eu vou passar para você. E, inclusive, foi bom porque nós conseguimos dividir tarefas. Então, ao invés de ficar eu e ele desenhando arte, eu ficava por conta das artes
ele ia prospectar cliente, ele ficava responsável pela entrega, pela prospecção, vendas e entrega do produto final, enquanto eu ficava responsável pela criação, finalização dos arquivos, tá? E todo o processo aí, no caso, com revenda gráfica. Então, criação, finalização do arquivo, envio para produção. Então, a gente dividiu o nosso processo assim. E aí, eu quero trazer... Depois, eu trabalho ainda, né, na verdade, como sou empreendedor, e eu utilizo ainda esse processo criativo que eu vou passar para você, beleza? Então, vamos lá? Processo criativo para o design gráfico, trabalhar com a revenda gráfica, tá? Primeira coisa, tá? Primeiro ponto aqui que nós vamos falar é sobre a pesquisa e o briefing, tá? Pesquisa e briefing. O que é? Vamos lá. Para esse ponto aqui ser concluído, né, ser feito, na verdade, ser executado, o design ele já tem que ter a solicitação do cliente, tá? Não existe processo criativo sem vendas, sem negociação, não existe, tá? Então, eu estou aqui falando, acreditando que você já tem um cliente, que o seu cliente já procurou você, e aí, tendo procurado você, você vai colocar em prática esse processo criativo, porque se o seu cliente não te procurou, se você não tem um cliente para entregar um produto, não faz sentido você estar pesquisando sobre processo criativo, a não ser para fins organizacionais. Claro, estou começando negócio, já quero começar organizado, beleza. Mas eu estou contando aqui que você vai utilizar isso aqui do ponto de vista prático, tá? Já tendo o cliente procurado você, beleza? Então, o cliente procurou você, né? E aí, quando o cliente procura você, a gente passa para a primeira etapa, tá? A primeira etapa, então, é a etapa de pesquisa e briefing, tá? Pesquisa e briefing. Por que os dois? Porque a pesquisa, gente, ela é importante porque ela vai permitir ao designer ele se inteirar no mercado. Então o cliente procura você, e aí um cliente ele trabalha lá com... Ele é podólogo, ele trabalha com podologia. Você fala, que desgrama é essa, velho? Desculpa pela palavra. Que coisa é essa? Que trem é esse? Que troço é esse? Eu sou mineiro, né? Que trem. Que é isso, mano? Aí você vai pesquisar o que é podologia, tá? Então a pesquisa não é só isso que envolve a pesquisa, mas só estou dando um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Então, fiz aqui também a analogia com a podologia, nada contra a podologia. E aí, seu cliente ou sua cliente procura você para fazer uma arte ali para a podologia. E aí você vai pesquisar o que é a podologia, né? Aí você vai entender que a podologia ela tem um cunho ali, uma atuação científica, medicinal, e aí você vai adequar suas cores ali conforme o nicho. Então, isso é a pesquisa, tá? Isso é a pesquisa. Tendo feito a pesquisa, a gente passa para o briefing, onde esse briefing aqui, eu não gosto, essa palavra é complicada, tá? Complicada porque o briefing ele é importante, tá? O briefing ele é muito importante. Entretanto, o briefing ele não pode ser um ônus no seu processo criativo. Essa dica é legal. Veja bem, se você trabalha com a revenda gráfica, você tem pressa de produzir os seus produtos, tá? Você tem pressa ali do seu processo criativo. Não é pressa, você precisa ser assertivo no seu processo criativo, tá? Então, quanto mais oneroso mais tempo você vai levar para entregar seu produto final para o seu cliente. Então, o briefing não pode ser uma coisa assim, eu vou aqui... É claro, se você trabalhar numa empresa grande, que já tem um processo definido, provavelmente esse briefing ele vai ser documentado e tal, mas mesmo assim, ele tem que passar por geralmente dentro de empresa grande, eu trabalho com metodologias ágeis, mas eu não quero entrar nesse assunto aqui não, tá? Mas o briefing, o que ele é? Ele é um documento que tem ali todos os aspectos do processo criativo que você vai utilizar, tá? Então nele você registra, no briefing você registra tudo que está relacionado a este projeto, tá? Então ela é como se fosse um documento que contém um resumo do que você vai fazer, tá bom? Às vezes o briefing envolve até, alguns briefings mais avançados, envolve até o esboço do que você vai fazer, daquilo que veio à sua mente, daquilo que você conversou com o seu cliente, tá? Então, nele está contido aquilo que o seu cliente pediu, nele está contido aquilo que você vai entregar como resultado final para o seu cliente, tá? O briefing é isso, então é um documento, tá? Que contém as informações do projeto e que vai permitir você guiar a sua mente, né, o seu processo, a partir dele. Isso é o briefing, tá bom? Por que eu falo que o briefing não pode ser oneroso? Por que o briefing não pode ser oneroso? Ele não pode ser oneroso porque se você ficar gastando tempo demais ali
fazendo o briefing, você vai ter menos tempo para fazer os elementos mais importantes, que é a criação da peça em si, tá bom? Douglas, eu posso criar uma peça gráfica para revenda, por exemplo, sem o briefing? Você pode, tá? Eu estou dando aqui uma dica de como que eu faço. Esse briefing não precisa ser um documento ali, feito no Word, pautado, assinado, não. Você pode fazer uma coisa ali rascunhada mesmo, só para você ter um norte ali, para você guiar o seu processo criativo. Por exemplo, tem alguns aplicativos que eu utilizo para isso, tá? Eu utilizo o bloco de notas, claro, e utilizo também, algumas vezes eu utilizo o Keep, o Google Keep, que ele é como se fosse um OneNote, né, da Microsoft, só que eu gosto do Google Keep. E ele é um aplicativo que você mantém ali suas ideias. Ele, para mim, é muito positivo, tá bom? Então, primeira etapa concluída. Segunda etapa, a gente passa para o brainstorm e geração de ideias. Brainstorm é uma palavra, né, bonitinha, né? Geração de ideias, o que é isso? Aqui você começa a ter uns insights sobre o que você vai criar. Ideias, cores, fonte. Você começa a gerar ali dentro da sua cabeça. Na verdade, na sua cabeça não. Você começa a gerar no ambiente que está cercado, né? Que você está cercado. Um ambiente produtivo voltado para esse projeto. Tá bom? Então, nessa etapa aqui de brainstorm, né? Você vai ter ali geração de ideias. Se eu fizer assim, se eu fizer assado. E aqui é a hora em que você começa é a hora em que você começa a pregar alguns post-its, talvez. É a hora em que você começa assim a juntar material para você começar o seu processo criativo, tá? Etapa 1 e 2, ela não necessariamente está desconectada, tá? Mas nessa aqui você começa a fazer alguns levantamentos, tá? Aqui talvez você também envolve um pouco de pesquisa, né? Faz uma pesquisa aqui, outra pesquisa ali. Mas aqui você começa a ter uma reunião de ideias aqui para você montar o seu projeto, tá? Sempre obedecendo aquilo que foi proposto pelo brief, porque no brief vai conter o quê? Vai conter aquilo que o seu cliente pediu. Porque o que o seu cliente pediu deixa eu te dar uma dica aqui, tá? Sempre entregue mais do que o seu cliente pede. Mas nunca fuja daquilo que o seu cliente pede a você, tá? Porque se você entregar mais do que o seu cliente pediu, você vai estar fazendo ali uma negociação daquelas, tá? Você vai estar fazendo ali, na verdade, uma fidelização do seu cliente, e o seu cliente ele vai ficar assim, ó, impressionado com aquilo que você está fazendo. Por quê? Cliente impressionado, né, volta, fideliza, tá? Cliente impressionado volta, fideliza, mas você fugiu daquilo que o seu cliente pediu, mesmo se você entregar 100 vezes mais, ele nunca mais volta para você. Por quê? Eu peço uma coisa pro meu design e ele faz outra completamente diferente, tá bom? Então, sempre entregue mais do que o seu cliente pediu, mas nunca entregue aquilo que ele não pediu, beleza? Essa dica aqui, ela é de graça para você, deixar aí o seu like, tá bom? Então, dica 3 para o processo criativo no design gráfico, tá? Esboço e prototipagem, né? É claro que prototipagem tem uma palavra meio complicada, né? Mas vamos lá, porque nós estamos falando de arte, tá bom? Prototipagem para nós aplica aqui, eu vou explicar como, tá? Então aqui você já começa a mexer alguma coisa, já começa a desenhar. Se você é uma pessoa, por exemplo, você gosta de tocar nas coisas, né? Que o seu sensor é tátil, né? Você não é daqueles que é muito visual, auditivo, né? Se você é tátil, aqui, por exemplo, você vai começar a desenhar no caderno, numa folhinha ali de papel, com a caneta, vai começar a esboçar ali o seu desenho, tá? A sua arte, o seu projeto, tá? E aí quando você começa a projetar ali, você sempre está olhando para o briefing, a cabeça está cheia ali de ideias, etapa 2, tá? E aí que você começa a desenhar como que você quer, como que vai ser, como vai ser o resultado final, e já prepara a sua prototipagem, tá? A prototipagem no design gráfico costuma acontecer através do mockup, tá? Só que o mockup aqui você utiliza-o, né? Quando o produto está finalizado, quando a arte está finalizada, né? Ali quando você está prestes a entregar para o seu cliente um teste, tá bom? Mas nada impede você já preparar agora o seu mockup, tá bom? Então nessa etapa aqui você vai começar a mexer,
você vai começar a desenhar, você vai começar a colocar em prática aquele brainstorm que você teve, ou consigo mesmo, ou com alguém que trabalha com você. Nessa etapa aqui de esboço, você vai começar a desenhar, você vai começar a elaborar ali alguma coisa. Se é um cartão de visita, você vai começar a imaginar como que esse cartão de visita ele ficaria, se fosse na horizontal, se fosse na vertical, e vai começar a ter esses insights ali, só que agora você está com a mão na massa. Você não está mais ali gerando ideias, você está com a mão na massa. Você está no Corel, você está no Illustrator, você está no Photoshop, você já está elaborando. Você já está pensando, inclusive, tá? Se a empresa que trabalha, por exemplo, se é o seu fornecedor de produto gráfico, tem esse produto, quais são os acabamentos, já começa a esboçar ali de forma... Por quê? Trabalha bem quem já pensa lá no final, tá bom? Você tem que sempre trabalhar pensando no seu produto final. Não adianta nada você elaborar um monte de ideia aqui e lá na frente você não ter recurso suficiente para suster essas ideias, tá bom? Então é por isso que a gente sempre orienta a trabalhar com gabarito, fornecido pela empresa que fornece para você os materiais gráficos, para você nunca fugir daquilo que a empresa promete, daquilo que o seu fornecedor tem para te entregar, beleza? Então, esboço, prototipagem, aqui você começa a sujar a mão, tá? Sujar a mão. Você começa ali a criar a arte, você começa ali a desenvolver alguma coisa, beleza? Etapa 2, é claro que aqui você começa a fazer a arte, tá? Etapa 3 então concluída, a gente passa para a etapa 4, tá? Etapa 4 é a parte de refinamento, tá? Na verdade eu gosto aqui de falar, eu gosto de chamar da criação mesmo. Aqui o negócio ele está desenvolvido já, que você já está ali com as mãos ali, chega a estar queimando, pegando fogo, criando ali. Essa etapa aqui é a etapa onde você está mais concentrado. Por quê? Porque envolve ali todo o processo criativo. Aqui você está mexendo com fonte, mexendo com imagem, mexendo com cor, mexendo com efeito. É aqui que você começa a elaborar um negócio para você preparar o seu produto para mandar para o seu cliente. Aqui você está passando por um processo agora de criação e está prestes a chegar a um ponto ali de finalização do seu produto, né? Da sua arte, para ser mais exato, tá bom? Então, nessa etapa aqui, o seu foco ele tá todo voltado ali para o computador ou para o seu celular, se você estiver utilizando o celular, mas ali você está focado ali naquilo que você tem que fazer, beleza? Você está trabalhando ali agora, está desenvolvendo a arte do ponto de vista mais de finalização, tá bom? Aqui você está metendo a mão mesmo, você está sujando a mão ali, sujando a mão de arte, está fazendo, está desenhando, está colocando fonte, está tirando fonte, está editando, está transformando essas fontes, está colocando imagem, não está colocando imagem, está adequando o seu projeto ali, está finalizando ali conforme ali o gabarito, está ajeitando tudo ali nos conformes, tá bom? Então, nessa etapa aqui, sua criatividade ela está a todo vapor, tá? E aí, passada essa etapa, tá? A gente passa para a etapa 5, tá? O que é a etapa 5? A etapa 5 é a etapa em que você precisa da aprovação do seu cliente, tá? Então a etapa 5 é a aprovação do cliente. O que é essa etapa? Essa etapa aqui, se você trabalha com protótipo, por exemplo, o que é o protótipo no design gráfico? A gente utiliza o protótipo aí, um mockup, tá? O mockup é uma arte que você desenvolve ali, onde você mostra para o seu cliente como ele vai ficar, como vai ficar o produto real, tá? Então você faz ali um protótipo realista, coloca a sua arte ali, por exemplo, no elemento, né? Se for um cartão de visita, se for um outdoor, enfim, se for uma caneca, você faz uma caneca ali real, coloca a sua arte ali na caneca. Isso é um mockup, tá bom? Em linhas gerais é isso, tá bom? Você prepara aqui então o seu projeto para você enviar para o seu cliente aprovar. Essa etapa aqui ela é muito importante, tá? Douglas, utilizar mockup garante que o cliente vai aprovar a minha arte de cara? Não garante, tá bom? Preciso ser sincero com você. Não garante, mas profissionaliza um pouco mais você. Pelo menos 20% do caminho ali já te prepara para andar, tá bom? O problema maior é se você utiliza, por exemplo, um mockup em que o ambiente do mockup não agrada o cliente, entendeu? Aí você coloca a sua arte a perder, tá bom? Pode utilizar um mockup, não tem problema não, mas utiliza um mockup, por exemplo, conforme as cores, padrão de cores, porque presta atenção. Suponhamos que a sua arte
ela é feita ali no azul, né? Você fez a arte ali no azul, e a gente sabe que o azul ele tem grande dificuldade ali de combinar com o laranja, né? São cores aversas ali no círculo cromático, tá? São cores aversas. O azul está aqui, o laranja está inversamente do outro lado, tá bom? Então, quando você for mostrar para o seu cliente, é interessante que o ambiente seja mais conforme as cores, tá bom? Tem até um filme de Hollywood, né? Que ele foi baseado aí, as cores dele foi bem pesada aí no laranja e no azul. Acho que, se eu não estou enganado, foi Doutor Estranho, né? Tem certas cores que mostra bem o azul, mostra bem o laranja. Depois você dá uma olhada nisso aí, tá? Uma coisa que você utiliza assim, que assim, tem que tomar muito cuidado, tá? Essa composição de cores inversas, beleza? Então, feito isso aí, a aprovação do cliente, tá? É importante, não tem como você fugir da aprovação do seu cliente, você tem que fazer a sua arte, mandar para o seu cliente aprovar, porque você não consegue elaborar um produto final sem o seu cliente aprovar, tá bom? Se o cliente pede a arte, você manda para ele aprovar, e a gente passa então agora para a etapa 6, que é a finalização e revisão, tá? Nessa parte aqui, você vai adequar a sua arte para o seu cliente pediu para você fazer as alterações, se alterou, se no seu processo criativo você torna enviar, beleza, se não, não tem problema, tá? Mas se você já entendeu o que o cliente queria, eu acho viável tornar a mandar, se ele pedir alguma alteração, né? Mandou para o seu cliente, ele, beleza, alterações aí adequadas conforme eu pedi. Agora você vai finalizar o seu arquivo, tá? Você vai fazer o processo de fechamento ali do seu arquivo. No caso aqui do design gráfico, o que ele vai fazer? Se for um produto gráfico, ele vai fechar a fonte, né? Ele vai fechar a imagem, ele vai adequar fundo, tá? Ele vai tirar efeito de degradê, ele vai transformar ali em bitmap, todos os tipos de efeito que tem na sua arte. Então ele vai fazer o processo técnico ali do fechamento de arquivo, tá bom? Até aqui nós temos o processo criativo para o design gráfico, tá bom? O que eu vou falar aqui agora é o que eu chamo aqui de etapas pós-processo criativo, tá? Etapas pós-processo criativo. Por quê? Porque até aqui você está criando. É você quem está criando, é você quem está compondo a arte. Você que está realizando todo o processo, né, de composição da arte. Do começo ao fim, da negociação do cliente, até aqui, tudo ali está na sua mão, beleza? Agora, chega a parte em que você faz ali o pós-processo criativo. Porque não adianta nada você criar e não fazer nada com essa criação. Como nós estamos falando aqui para o mercado gráfico, né, mais especificamente para a revenda gráfica, depois dessa etapa aqui, depois da etapa 6, né, de revisão e finalização, você vai pegar o seu produto, né, o seu projeto finalizado, você exporta ele, você faz a exportação, né, do seu projeto final, e vai fazer a produção do seu produto final. A produção, ela pode ocorrer aqui de diversas formas, tá bom? Mas duas formas mais comuns é que você já tem a máquina gráfica, tá? E imprime na sua própria máquina, se for uma lona, se for um banner, você já imprime na sua máquina, tá bom? E dois, se você trabalha com a venda gráfica, você vai fazer o processo de produção com a revenda gráfica. Como que funciona isso? Você pega o seu arquivo final, você vai no site, você elabora ali, escolhe o seu produto, seleciona esse produto vai estar no carrinho, esse produto está no carrinho ali, você vai fazer o upload do seu arquivo, tá? Você vai pegar o seu arquivo finalizado, você vai subir para o site da gráfica, vai fazer todo o processo ali de pagamento, de entrega, tá? Isso é a produção. E a produção ela vai ficar toda por conta da empresa que fornece para você os materiais gráficos. Material gráfico é ela que produz, mas a arte quem faz é você. Beleza? E ali ela vai fazer, tá? Se for o caso ali de você solicitar, por exemplo, dá uma analisada aí no arquivo, fechado. Por quê? Às vezes você fecha o arquivo, mas tem mais coisas que precisam ser feitas, né? Um acabamento. Você pede ali, solicita ali para a empresa uma análise do seu arquivo, tá bom? Feito isso,
a gente passa para a última etapa, que é o produto chegou para você, você entrega para o seu cliente, tá bom? Então, essa etapa aqui, por exemplo, você pode personalizar, se você gosta de entregar na caixinha, personalizado, com bilhetinho, essas coisas, não tem problema não, tá bom? Mas você precisa entregar o seu produto para o seu cliente, beleza? Então, passamos aqui por 8 pontos do processo criativo para o designer que trabalha com a revenda gráfica, tá? Para esse vídeo aqui, ele não ficar tão longo, eu vou encerrar ele aqui, tá bom? Mas aí, esse aqui é o processo criativo para o designer que trabalha com a revenda gráfica, tá? Para o designer que trabalha com a revenda gráfica, ele vai passar pela pesquisa, pelo briefing, etapa 1. 2, vai passar pelo brainstorm, né? Ele vai fazer ali a geração de ideias. 3, esboço do projeto, prototipagem, né? Ele vai ali começar a desenhar aqui nessa etapa. 4, refinamento, né? A parte que eu chamo de criação mesmo. Então, ele vai sujar a mão ali de arte. 5, feita a arte, ele vai aprovar para o cliente. 6, revisão, a gente pediu para você alterar, tá? Revisão e finalização, etapas agora pós-processo criativo. 7, então, produção, você vai produzir o seu arquivo, tá? Ou mandando ele para uma gráfica terceirizada, que é o seu fornecedor de material gráfico, ou produzindo na sua própria máquina. 8, entrega para o cliente. Isso aqui é o suficiente, tá? Na verdade não é o suficiente. É um guia para você fazer os seus designs, tá? Você tem um processo criativo ali produtivo, tá? É claro que não depende só disso, depende também de ambiente, circunstâncias, tem muita coisa que envolve ali o processo criativo. Não é só isso não, tá? Processo criativo não, é criatividade, tá bom? Mas o processo criativo, você tendo ele nesses conformes aqui, cara, é só desembolar. Lembrando que eu passei aqui 8 coisas para vocês, sendo que das 8 coisas, apenas das 8 etapas, né? 8 coisas. Das 6 etapas, das 8 etapas, apenas 6 envolve ali o processo criativo. As outras 2 é processo pós-criativo, a 7 e a 8, tá bom? Essas 6, mais uma vez, não é para você gastar 1 hora em cada uma delas, tá bom? E já é automático para mim, por exemplo. Sempre que um cliente me contacta, eu já faço isso de forma automática. Eu já converso com ele, geralmente eu converso pelo WhatsApp, já vou anotando ali alguma coisa que ele já está me pedindo, o que ele quer, o que é o produto final. Já vou fazendo ali o processo de briefing, tá? Enquanto eu converso com ele, ou então enquanto a minha esposa, que trabalha comigo, conversa, ela já faz isso para mim, ela já entrega para mim isso pronto, tá? Já é automático, tá? Não é uma coisa assim. Agora, essa conversa com o cliente, ela demanda tempo. Isso aqui não tem jeito, você vai investir tempo na conversa com o cliente, tá? Então o cliente, você faz ali depois uma pesquisa, né? Para você não destoar demais os padrões da marca dele. Depois já passa ali para uma geração de ideias. Se eu estou no Corel, por exemplo, eu já começo a colocar um monte de coisa ali no Corel. Toda a arte minha no Corel, ela é lotada, né? Eu tenho ali a parte central da arte, né? Que é onde eu desenvolvo o meu produto, né? O meu projeto. Mas fora daqui, se é um cartão de visita, por exemplo, ele vai ter lá um papel, que é chamado de papel lá, né? Também 91 por 51 milímetros. Mas fora dali, eu tenho um bocado de outras ideias que eu fui fazendo ao redor. Entendeu? Então é automático, viu? Não é para separar em cada um deles, não. Né? E aí já começo a esboçar. E ali em seguida eu já começo a fazer o refinamento ali na criação mesmo, tá? Que é a etapa 4. Depois que eu acabei, eu já mando para o cliente logo. Fico não onerando, não. Já mando logo para o cliente, ou eu, minha esposa, que está conversando com ele, né? Que é quem cuida do atendimento. E ele aprovou, pediu alteração, já reenvio para ele o projeto alterado. Aprovou, eu já finalizo o arquivo, já subo ali no site da gráfica e tá pronto. Só entregar para o cliente, tá bom? Então não é um processo engessado. Ele é um processo vivo, um processo dinâmico, em que vai ocorrendo assim, de forma automática. Quando menos percebe, você está ali finalizando o produto só. Entendeu? Então, esse aqui então é o vídeo de hoje. Processo criativo para designers que trabalham com a revenda gráfica, beleza? Então, dicas passadas para você. Eu gostaria de contar aí com a sua colaboração, deixando aí o seu like, se inscrevendo, seguindo a gente nas redes sociais. Eu quero agradecer aqui a sua atenção. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau.